Nós estamos registrando alguns vídeos aqui no nosso canal do YouTube para liberar para a tua vida material que vai te incentivar, que vai promover no teu coração um incentivo maior por um avivamento. Nós cremos em avivamento e nós não abrimos mão desse chamado de Deus para a nossa vida. Eu sei que Deus está vindo com um tremendo avivamento que vai preparar a igreja para a volta do Senhor Jesus. Esse avivamento tem um propósito de edificar a igreja, de preparar a igreja, de motivar a igreja, de realmente fazer com que a igreja esteja pronta na característica das 5 virgens prudentes que estavam com as lamparinas cheias de azeite para subir com Jesus quando ele volta para buscar sua noiva, que é a igreja. E então, eu creio que, e nós sabemos que o avivamento não vem senão pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para a nossa vida quando nós assumimos uma fé autêntica em Cristo Jesus, quando nós assumimos uma vida de obediência a Ele, a Cristo Jesus. E quando nós correspondemos positivamente ao chamado dele. E um dos chamados de Jesus para a nossa vida está escrito em João capítulo 7, 37 em diante. No último dia da festa, o Senhor Jesus se levantou e exclamou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirá rio de água viva. E ele falava do Espírito Santo que os discípulos haveriam de receber, porque nele estariam crendo. E que até aquele momento o Espírito Santo ainda não tinha sido liberado, não tinha sido dado aos discípulos, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas nós sabemos que Jesus já foi glorificado, ele já está nos céus, ele já está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos também registros na palavra de Deus, que depois de ressurreto, Jesus enviou o Espírito Santo, que veio e repousou sobre os discípulos. E eles receberam o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, falaram em novas línguas, e a igreja então foi instituída a partir de então. Nós sabemos que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o pastor da igreja hoje. Jesus falou: eu vos enviarei o Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. Na linguagem de Jesus, nesse momento, quando ele fala que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, ele está falando de um verdadeiro pastor, porque guiar é uma função de um pastor. Jesus falou: eu sou o grande sumo pastor, o bom pastor. E ele disse: eu vou subir e eu estarei convosco todos os dias. Como é que Jesus está conosco se ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso? Ele está conosco por meio do seu Santo Espírito, do Espírito Santo. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele serei ele comigo. Jesus está falando da gente abrir espaço para o Espírito Santo governar os nossos corações, governar as nossas vidas. Quando recebemos o Espírito Santo, quando permitimos o governo do Espírito Santo sobre nós, isso significa Jesus entrando em nossa casa, sendo conosco e a gente com ele. Nós cremos em avivamento e o Espírito Santo é o grande promotor do avivamento. Se nós cremos em Jesus de fato, de verdade, nós vamos experimentar o rio de água viva fluindo no nosso interior. Isso não é teoria, isso é prática, é experiência. Os discípulos não ficaram vivendo: o Pai já enviou o Espírito, agora nós temos o Espírito. Não, eles tiveram que experimentar primeiro, para depois eles terem a convicção de que agora eles tinham o Espírito Santo. A promessa que foi feita por Joel, no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. E a partir de então, os discípulos de toda a terra passou a inaugurar um tempo novo, o tempo do governo do Espírito Santo sobre nossas vidas. Estamos buscando esse avivamento. Conclamamos você a fazer parte desta história, dessa caminhada estreita, mas uma caminhada maravilhosa e gostosa, porque caminhar com o Espírito Santo, com a companhia dele, é a melhor caminhada que você e eu podemos ter nessa terra. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo é como o vento. Quem sabe
de onde o vento vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo, guiado pelo Espírito Santo. Que ele te guie a um avivamento poderoso. Participe desse avivamento, busque esse avivamento, porque Jesus está voltando e ele vai encontrar uma parte da sua igreja em avivamento para levá-la como uma verdadeira noiva ao encontro do seu noivo.